Olá, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o que é viver de uma forma mais ousada, o que é ousadia na forma de viver. É curioso a gente pensar no tempo de hoje, porque é uma época em que as pessoas estão mais livres do que em qualquer outro tempo, né? Existe democracia política, que não existia até pouco tempo atrás, poucas décadas no Brasil, mas também havia monarquia em todo lugar, quer dizer, o regime democrático não tem 200, 300 anos no mundo. Hoje nós temos uma liberdade muito maior do ponto de vista sexual, uma liberdade de costumes muito maior, quer dizer, o mundo permite um espaço para o exercício da liberdade muito maior, tem muito pouca discriminação contra pessoas que levam uma vida diferente do ponto de vista das opções sexuais, do ponto de vista de ser solteiro e viver em sociedade, quer dizer, não há nenhum preconceito ou estigma contra a pessoa sozinha, e nem por isso as pessoas parecem que aproveitam esse espaço maior de liberdade, porque junto com esse espaço muito maior de liberdade, o que a gente vê é gente vivendo da forma mais padronizada e todo mundo vivendo da forma mais parecida, mais homogeneizada do que em qualquer outra época. Todo mundo consumindo os mesmos objetos, todo mundo fazendo exatamente o mesmo tipo de programação, todo mundo sonhando os mesmos sonhos, consumindo os mesmos tipos de produtos, sonhando com as mesmas viagens, com os mesmos passeios. Quer dizer, um mundo extraordinariamente homogêneo e homogeneizado justo no momento em que o espaço para a liberdade cresceu. Isso sempre me choca e sempre me parece muito contraditório. Evidentemente que isso significa que existe junto com a liberdade uma pressão cultural, não é? Através de propaganda, através de televisão, através de outros veículos, muito forte em cima das pessoas. E que essa pressão, encontrando espíritos meio fragilizados e sem muita coragem para sair do padrão, ou seja, sem muita coragem para ousar comportamentos que não sejam exatamente parecidos com os dos vizinhos, amigos e conhecidos, então as pessoas tendem a um comportamento padronizado mais do que tudo, apesar de todo o espaço para a liberdade que a época permite. Quer dizer, então esse espaço de liberdade ele é muito mal aproveitado porque parece que as pessoas não estão psicológico ou emocionalmente preparadas para isso, elas se sentem fragilizadas e com medo de crítica ou envergonhados ou com medo de julgamentos que nem sei se vão acontecer, porque o espaço as pessoas não têm, vamos dizer assim, tido ou sido objeto de grande hostilidade, sujeitas a grandes represálias em função da sua liberdade pessoal. Então, a gente sempre fica pensando que falta talvez uma força interior, né, da parte das pessoas para que elas possam ousar. Ousar é justamente se arriscar, é justamente fazer coisas diferentes do padrão, é justamente tentar fazer alguma coisa, vamos dizer, que envolva a nossa própria criatividade. Ou seja, ousar significaria sair do tipo de estudo padronizado, buscar, talvez, através de uma atividade pessoal mais extravagante, um tipo de conhecimento, cultura que não fosse o acadêmico formal. Ousar significaria não obrigatoriamente se casar e ter filhos. Ousar significaria sair das profissões tradicionais e buscar uma vida talvez mais contemplativa, buscar a vida perto do mar ou no campo. Ousar significaria realmente montar um estilo de vida nômade ao invés de ter sonho de ter a casa própria e se consolidar num lugar só. Ousar significaria buscar alguns tipos de práticas esportivas ou culturais diferentes daquelas que todo mundo faz. Enfim, buscar alguma coisa que fosse muito mais de acordo com o sonho interno das pessoas do que aquilo que fosse só a repetição de um padrão que vem de fora pronto e as pessoas executando aquilo quase que mecanicamente, né? Esta ousadia, ela depende de uma convicção interna, quer dizer, de algum tipo de força interior, quer dizer, da pessoa ter dentro de si alguma vontade, alguma determinação muito pessoal e muito forte, assim, uma coisa que o indivíduo escolhe para ser o seu próprio guia, a sua própria diretriz. Isso tem que estar dentro da cabeça da pessoa, porque essa pessoa que tem essa meta, esse objetivo, esse foco interno bem forte, talvez ganhe força para se contrapor
a esta pressão externa, essa pressão da cultura, essa pressão muito forte no sentido da padronização. Então, o indivíduo que tiver vontade, por exemplo, de exercer uma medicina extravagante, por exemplo, ou com os índios, ou então fazer parte de grupos tipo Cruz Vermelha ou Médicos Sem Fronteira, é um indivíduo que sai da linha e vai atrás desse tipo de prática, desse tipo de atividade, sem ter que ficar, vamos dizer assim, respondendo ao padrão oficial de ter que ser exatamente como todos aqueles outros que se formam numa escola de medicina. E isso só como um exemplo, quer dizer, o indivíduo vai persistente e obstinadamente atrás dos seus sonhos, a realizar aquilo que imaginou como um projeto de vida e transforma a sua vida num empenho de realização desse projeto. Né? Isto é ousar, isto é criativo, cada um, evidentemente, realizando o projeto que for. O que é muito chocante é todo mundo ter sempre o mesmo projeto, quer dizer, casar, ter filhos, ficar rico, emagrecer, fazer plástico para ficar cada vez mais bonito e achar que isto é o único estilo de vida possível e compatível. Isso é uma coisa que me impressiona muito quando as pessoas hoje, de posse de tanto espaço para a liberdade, usufruem tão pouco. Bom, essas seriam algumas considerações sobre o que é uma vida ousada, evidentemente que é um tema muito amplo e que nós voltaremos a falar em outras oportunidades. Se você gosta das nossas participações aqui no canal, nesse canal do YouTube, torne-se seguidor, acompanhe a gente, estaremos aqui com boa regularidade. Até a próxima.